os irmãos que nos acompanham, né, pela live, Deus esteja alcançando. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, vou ler o verso 35. A vontade era de ler todo o capítulo, né? E Lucas começa lá falando de curas, né? Fala de Jesus vai falar que deve aborrecer pai, mãe, esposa, filhos. Fala que quando for à guerra tem que calcular o preço para ser seguidor, discípulo, ele tem que pegar a cruz e seguir. Depois ele fala da parábola do grande banquete. No final lá ele fala sobre o ser sal, né, que o pastor João pregou muito bem esse outro dia. Mas o que mais me chamou a atenção, o que eu fiquei pensando esses dias, a última frase do versículo. Mas vamos ler então o verso 35, com a ênfase aí na última frase. Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançou-no fora, falando sobre o sal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero expor aqui um pouco, pensar, refletir um pouco, conversar com vocês sobre isso. Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, nessa noite, aprender do Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, quando Lucas escreveu ali, ó, narrando a fala de Jesus e o que ele havia escrito, de uma multidão que seguia Jesus há alguns dias ali, ouvindo o que Jesus estava pregando. Eles ouviram, né, lógico, de forma audível, naquele tempo não tinha microfone nem nada, né? Mas costumeiramente quem estava falando ficava num local um pouco mais alto para ver, ao pé de uma montanha, num barco, aí vai, né? Nós lemos na Bíblia, mas de forma que era ouvida a palavra daquela pessoa, nesse caso de Jesus, fazendo ali suas exigências, falando à multidão, lógico, não aliviando em nada, né? Jesus é extremo amor, mas ele jamais deixaria de falar a verdade, jamais deixaria de falar o que é necessário, não ia passar, como diria, passar a mão na cabeça de ninguém, tentar agradar. Ele é misericordioso, é diferente. Vai falar palavrinhas doces só para que a multidão ficasse ali com ele. Às vezes ele era rude sem ser mal educado. As palavras eram duras, conforme Pedro fala muito bem, sem perder as estribeiras, sem perder a razão, mas eram palavras de amor, de vida eterna, mas que às vezes machucava, porque ele falava a verdade. Não tem aquele ditado que ele costuma falar que a verdade dói, a verdade machuca? Então, as palavras de Jesus Cristo. E ali as pessoas às vezes estavam ouvindo o som, os seus ouvidos naturais, físicos, estavam captando a mensagem, mas a mensagem de Jesus que desafiava, que chamava a razão, que chamava a mudança de vida, a conversão, mas só ficava ali, enquanto que os seus ouvidos espirituais, que eram tanto quanto ou mais necessário do que ouvir, porque existe essa diferença. Você pode ouvir só com os ouvidos aqui, como a gente costuma falar, entra no ouvido, sai no outro, e acaba não indo para o coração, não faz efeito. Então o apelo de Jesus Cristo era urgente, necessário, convocando aquela multidão para que pudesse ouvir com ouvidos espirituais. Por isso que ele diz, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tinha lido várias vezes, né, não me chamava tanta atenção. E aí desde o dia da pregação do sermão do pastor João, e eu venho e li esse texto, falei assim, parece que até hoje então não ouvi com ouvidos espirituais. O que quer dizer isso? Ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a palavra é pregada ali para uma multidão e poucos se converteram. E não é diferente de hoje também, né? Quantas e quantas pessoas já ouviram a mesma pregação, o mesmo evangelho, o mesmo texto, a mesma exposição, e poucos reteram essa palavra, chegaram até o coração, houve-se uma mudança, houve-se um significado. E para muitos foram embora, é como se não tivesse acontecido nada.
tivesse ouvido qualquer uma piadinha aí, sem graça, ou qualquer outra coisa, talvez a piada ele teria gostado mais e teria recordado. Sabe aquelas coisas que você vê lá, que não vai mudar nada a sua vida, e você jamais esquece? Aquilo fica guardado na sua mente, no seu coração, enquanto às vezes aquilo que realmente vai mudar a sua vida, que é o Evangelho, a palavra de Deus, e você não dá a mínima atenção, porque ouve só com os ouvidos físicos e não faz a menor diferença, né? Então, infelizmente, essa é a maioria daquela multidão, estava ouvindo apenas com o ouvido físico. Não fez sentido para elas. Aqui não fez a menor diferença. Voltaram para suas casas, comentando uma coisa ou outra, passou o dia, já estava atrás de Jesus ou do discípulo em outra situação, mas aquilo ali não fez muita diferença. Então, o que é necessário é ouvir com ouvidos espirituais. Mas diante disso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que impede, às vezes? Em primeiro lugar, as distrações mentais, né? Naquela multidão, as pessoas às vezes distraíam com alguma coisa, uma situação, ela estava distraída, dispersa, não perceberam. Trazendo para a nossa realidade. Quando quem está aqui pregando, está falando, às vezes você está prestando atenção no João que não para um segundo, às vezes você está prestando atenção no irmão que está cochilando do seu lado, às vezes você está preocupado que o som não está direito, às vezes você está preocupado com outra coisa, às vezes você está preocupado com alguém lá, até um motivo sério, alguém parente seu que está doente, alguém que está no hospital, e aí vai, inúmeros exemplos. Mas são as distrações, naquele momento você não se concentra na palavra de Deus. E para quem já estudou um pouquinho, já foi na escola ou na igreja, já ouviu alguém falando, a concentração é tudo. Para quem precisa ouvir. Se você não estiver concentrado, focado naquilo que está sendo falado, certamente a hora que saiu ali, da porta para fora, você não vai lembrar nada. Você vai lembrar de outra coisa, né? Mas o que foi dito aqui, e eu falo de mim mesmo, não estou falando nem de vocês não. Muitos e muitos sermões aqui, eu estava com a cabeça em outro lugar. Me pergunte o que foi pregado, não sei, não tenho a mínima ideia, não recordo de nada. Recordar todas as falas, todas as palavras de quem pregou, seria demais, mas o assunto em si, a ideia, o que o pregador quis expor, boa parte eu lembro. Agora, naqueles dias que eu estava lá, pensando, não sei no que, não lembro em nada. Então, culto é isso, pregação nós devemos estar concentrado naquilo que está sendo pregado. E Jesus já havia dito, né, na palavra do semeador, que muitos ouviram, mas, como a semente foi lançada, mas não escutaram, estavam muito preocupados com os afazeres do dia a dia, com as coisas, né, as preocupações, né, por isso a semente não nasceu, não deu frutos, por isso elas não ouviram. Os cuidados deste mundo, lógico, nós temos nossos afazeres, todo mundo tem, não tem nenhuma pessoa tão desocupada que não faça nada, né? Pelo menos alguma coisa ela faz. Mas, no entanto, essa não deve ser o foco, a razão, não pode ser maior do que a palavra de Jesus Cristo. Então, isso que Jesus estava enfatizando, as preocupações deste mundo, as suas dificuldades, os seus males que são reais, né, os seus problemas são reais, não pode ser maior do que Jesus Cristo. Aliás, nada, nem ninguém, nenhuma situação, porque senão nós perdemos o rumo, se torna distração, nos impede de ouvir a palavra de Jesus Cristo. Hoje, né, o Evangelho está nesse ponto. Muitos estão desigualmente distraídos, dispersos, não interessa muito, não fala a sua mente, e da mente não vai para o coração, e aqui não é retido, e a palavra, né, não surte nenhum efeito como deveria ser. Alguns, né, sonham acordados, né, outros até dormem mesmo, né, cochilam na hora do sermão, e aí não vai saber mesmo o que aconteceu. Porque nós precisamos estar ligados, estar focados. Há uns tempos atrás, né, nós falávamos aí, usava um exemplo dos meninos que jogam aí, né, jogavam, pelo menos acho que diminuiu, né, os videogames, vai crescendo, vai aumentando a responsabilidade, né, aí vai diminuindo o tempo de ficar brincando, mas eles jogavam bem porque estavam concentrados, com prazer, ligados no que estavam fazendo, queriam mudar de fase. Aí nós percebemos tantos crentes aí na mesma fase, o tempo todo, na mesma vidinha, né, de sempre, porque não está interessado. Seu foco não é crescer no Evangelho.
Aí ouve pelas metades, mal, não está focado no que a palavra está sendo dita. Então nós precisamos sim estar prontos, preparados, né? Já há muito tempo, desde da Idade Média, da Reforma, e aí passaram por os puritanos, que era o domingo, o dia do Senhor, o dia que tinha que levantar cedo, não trabalhar, não ter uma atividade, né, laboral, não era só para o descanso do corpo que é necessário, mas para alimentar a alma, para dedicar aquele dia. Mas nós não fazemos isso, né? Vimos para a escola bíblica assim, no automático, vai embora, às vezes não descansa, como um sono depois do almoço é bom, né? Não é só porque o sono é bom dormir, não, mas para descansar, para você vir para o culto com o corpo descansado, o corpo pronto, né, para ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos então evitar essas distrações. Falávamos hoje até na reunião ali com os diáconos, o pastor ainda citava, o dia que uma criança tirar sua atenção ao ponto que você não dá conta de prestar atenção no culto, de cultuar a Deus, melhor dizendo, é porque a sua distração mental já é outra. É uma criança, é qualquer outra coisa. É o ar, é da isca que está fora, é uma teinha de aranha que está aqui sim, é uma coisa. Tudo você acha motivo, você vai achar tudo. Menos está concentrado. São as distrações e ela vem. Né, recordo esqueci o nome do rapaz, Lucas, pastor Lucas agora, filho do pastor Assis, lá no El Rancho, né? Quem lembra, ele ministrando louvor lá, falou assim, ó, as pessoas perdem o momento do louvor, e eu incluo igual o momento da pregação, com essas distrações, coisas que nunca vai acontecer, mas você começa devagar, perder o rumo, esquece isso que Jesus disse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus ouvidos para ouvir o que está falando. E sua mente para processar isso, reter isso, focado nisso. Agora é esse momento, não adianta. Você vai preocupado com outra coisa lá, com a janta, com amanhã, o que você vai fazer no almoço? Vai resolver agora, nesse momento, você ficar preocupado agora? Vamos colocar aqui talvez um sermão normal, 30 minutos, 35 minutos. Vai resolver alguma coisa amanhã, o que você vai fazer no almoço? Não vai. Então, nós precisamos departamentalizar as coisas. Na hora de você fazer suas atividades, são as suas atividades. Na hora do culto, é o culto. Senão você não faz nada bem feito. E nós sabemos, né, e falamos constantemente que para Jesus Cristo nós devemos fazer tudo bem feito. É isso que Jesus estava falando. Quer vir após mim? Quer ouvir minha pregação? Então preste atenção, ouça, evite as distrações para você possa aprender. É para quem é professor e sabe, né? Que está ensinando, morrendo lá, se matando de ensinar e falando, e a pessoa está lá, né, com a cara para cima. Aqui na igreja também é desse jeito. Talvez aqui está se matando quem está falando e a pessoa não está nem aí. Nós estamos falando, fazendo nossa parte. E o maior interessado sou eu, às vezes, mas na maioria das vezes, conjuntamente comigo, é você, que precisa estar ligado, não estar distraído com as coisas aí que você não vai resolver agora. Em segundo lugar, a gente percebe que tinha as limitações físicas e emocionais. Aquela multidão lá no primeiro século, né, elas seguiam Jesus Cristo e era a pé. Naquele tempo, né, não tinha carro, né, não tinha as facilidades que tem hoje. Andava lá na pedra, Israel lá, para quem já conhece um pouco da geografia de Israel, areia, pedra, era sol quente, e as pessoas desciam morro, subia morro. Jesus não era aquela pessoa que tinha preguiça, ele andava, né? Ele tinha que, precisava, ele queria, escolheu cumprir o ministério dele e ia andar. E era dinâmico, né? Quem quisesse, né? Ele mesmo já deixou claro, né? Você quer ser meu discípulo, toma sua cruz e me siga. Corra atrás, porque, né? Vamos lá, se você ficou, não é porque eu não quero, né? Jesus queria levar todo mundo. Mas aquela multidão, e só contextualizando, naqueles tempos era difícil a locomoção, comida, água, né? Israel não tinha muitos rios, muitos córregos, e aquela dificuldade, não tinha nem vasilhas boas para carregar uma água, né? Comida muito menos, né? Hoje você sai, vamos colocar, se fizesse uma evangelização aqui em Goiânia, sair andando, né? Tá com fome, toda esquina tem um restaurante,
um pit dog, um trem, né? E água você compra comida, né? Tem um mercado aqui, tem uma lanchonete ali, é a facilidade. Mas naqueles dias não. As pessoas saíam, ficavam o dia todo com sede e às vezes com fome. Tinha sim as limitações físicas, mas Jesus também chama a razão. Lembra lá quando eu fiz o milagre, né? Dos peixes, dos pães, ainda sobrou, foi muito ainda. Então não deveria ser somente a limitação física, né? E da mesma forma hoje, né? Nós vemos sim as limitações físicas, né? Das pessoas. E uma coisa que lendo o livro, né? Vai te custar tudo. O autor deixa bem claro, né? Fala uma coisa lá interessante que eu pensei na hora. Ele fala assim que a pessoa no dia de sábado deveria se preparar para o domingo, a escola bíblica, ele vai dormir tarde, muito tarde. Aí no domingo ele levanta atrasado, né, que já com sono, nem come direito, porque não dá tempo. Se ele for parar para tomar um bom café e comer, não vai dar tempo, ele vai chegar atrasado. Aí chega no culto se arrastando, lá morrendo. Aí tudo que a gente fala ele não está escutando, porque está lá assim, né, noutra dimensão, cansado, cochilando, sem dar conta de prestar atenção. E ainda acha que vai cultuar a Deus, que vai aprender alguma coisa. Então, até nisso nós temos que ter esse cuidado. Se você quer dedicar o seu domingo ao Senhor, já começa no sábado, né? Já descansando, dormindo uma boa noite de sono. E para quem todo mundo que trabalha já sabe, né? A noite que você não dorme direito, no dia é uma tristeza, né? Para dormir, né? Seu corpo reclama, você não consegue, você não rende, você fica estressado, você fica agoniado. Tudo que fala, se é contrário ao que todo mundo fala. Escola bíblica é a mesma coisa. É isso que Jesus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o meu ensinamento. Se você não se prepara para mim, como que você vai aprender? Como que a pessoa quer aprender se ela está morrendo, sentada ou em pé lá, né? Não dá. Você precisa vir descansado, você precisa vir alimentado, para que você possa, assim, ter uma qualidade na escola bíblica. E da mesma forma no culto. Vai para sua casa depois da escola bíblica, almoça, dorme o sono, faz um lanche antes de vir, e você vai vir pronto para o culto. Dá conta de prestar atenção. Não come demais, não vai dar moleza, né? Vai dar a barriga pesada, vai dar aquele som. Mais um lanchinho, sim, para você estar firme, para que as suas condições físicas estejam boas. Nós até preparamos a igreja, né? Climatizamos, tá? Os bancos é relativamente confortáveis, não é almofadados, mas também não é os piores, né? Nós temos uma infraestrutura boa para cultuar, limpinho, bem cuidado, mas a pessoa precisa fazer manutenção do seu corpo. A você cabe a manutenção do seu corpo para prestar um bom culto. Isso que Jesus está falando. Cuidado com você atrapalha as suas limitações físicas. Tenha cuidado do seu corpo para que você possa dar conta de aprender. Há outros ainda não foram capazes de ouvir Jesus porque estavam envolvidos emocionalmente com outras coisas. Sabemos que, né, passamos por tantas dificuldades, tantas doenças, tantas coisas, né, e que você passa, que abala emocionalmente. Eu acredito particularmente, não é doutrina, né, se concorda ou não, né, fica a opção sua, mas eu concordo, acho que tudo isso é prova espiritual de Deus, essas pressões mentais, e a pessoa acaba se perdendo, o psicológico da pessoa, né? E naquele tempo também não era diferente. Talvez o seu psicológico, o seu emocional não está muito bem. Hoje nós costumamos falar, né, que a juventude hoje é fragilizada. Você não pode bater o pé que ele sai correndo, né? O povo gosta do termo Nutella, né? Mas no tempo de Jesus, e João Batista já começou antes de Jesus, chamando o povo de raça de víbora. Né? Quem te conduziu a vir até aqui para livrar da ira eterna? Se falar isso hoje na igreja, provavelmente as pessoas vão embora, vão esvaziar a igreja. Mas é isso, a verdade de Jesus Cristo ela é dura, mas é a palavra que salva.
Então nós não devemos estar só naquela empolgação da multidão. Tinha muitos ali que não sabiam nem o que estava fazendo. Por isso que Jesus insistiu, né, e eu me apeguei muito a essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque vai na empolgação. E a empolgação da multidão acaba ultrapassando o racional, aquilo da cabeça. Porque não sei se vocês já participaram de alguma coisa, de um evento que tem muitas pessoas. Se você não se segurar, você começa a fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. Porque elas te conduzem, aquela massa, aquela conversa, e todo mundo vai falando, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Vai no estádio de futebol, você vê lá, lotado. A pessoa começa a gritar, você já está gritando junto, a mesma coisa que eles. Até coisa que você não costuma falar, se brincar, você fala. E de multidão, assim, de culto, que é pelo menos tido como culto religioso, você acaba entrando na empolgação. Aí talvez tem muitas aí, não é ético a gente falar, mas tem muitas denominações que trabalham justamente nisso, na mente das pessoas, conduzindo, e a pessoa vai, no final das contas, ela saiu de lá também, foi só aquele barulho, só aquilo lá, pronto. Não reteve nada, não ouviu nada, não aprendeu nada. E é isso que Jesus estava falando lá naquele dia com a multidão. Cuidado com o emocional. Vocês estão aí no meio dessa turba, no meio dessa gente, no meio dessa multidão, e falando isso e falando aquilo, não está ouvindo o que eu estou falando. E, consequentemente, não ouvindo o que Jesus estava falando, eles não estavam aprendendo. Por isso a gente fala que o culto, a parte principal, é a palavra de Deus, o ensinamento. Porque é aquele momento que você vai aprender. Não estou desmerecendo nenhuma parte da liturgia do culto, o louvor e tudo, mas o louvor, às vezes, tem mais facilidade de você entrar só na empolgação. Não estou dizendo, e olha que nós falamos que você precisa se expressar, e aí? Mas aí, entre uma coisa de você se expressar e louvar a Deus, e outra ser só emocional, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí as pessoas vão naquela adrenalina e grita e tal, euforia, e vai, no final é só aquilo. E mais nada. Né? É só o poder, e cair o fogo, e não sei o quê, e rodopiar, e vai. E Jesus não estava buscando nada disso. Jesus estava querendo que as pessoas ouvissem a pregação dele. Ouvisse com o ouvido, fosse para a mente, processasse, raciocinasse, e fosse para o coração, fosse guardado e aprendesse, para aí sim ser um seguidor, ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, por isso que muitos na multidão lá foram apanhados pela histeria, pela euforia, pela aquela toda coisa lá. E nós vivemos, né, como naqueles dias, e hoje não é diferente. Você vê, né, passa 2000 anos e repete a história. As pessoas estão atrás do sobrenatural, dos milagres, e vê as coisas acontecer. E esquece de olhar para Jesus Cristo, de ouvir, de aprender o que o Evangelho está dizendo. Ele não quer aprender, quer ver as coisas acontecendo sem compromisso. O que aconteceu ali e tal, foi maravilhoso, foi bonito, foi embora e pronto. Resultou o quê? Ela não aprendeu. A grande questão que Jesus Cristo estava falando é de você aprender. De você guardar a palavra dele. Fala assim, o salmista diz, de todas as coisas, que é guardar a palavra do Senhor. Porque vai mudar o rumo. De todas as coisas que você quer guardar, guarda a palavra de Deus no seu coração. Retém ela no seu coração. Mas para chegar até o coração, você precisa de ouvir com seus ouvidos físicos, seu ouvido espiritual, e chegar até o coração. Então, essa preocupação, né, por coisas físicas, né, por milagres, restringiu o apetite das pessoas pela palavra de Deus. E tem acontecido hoje. Que nós não sejamos assim. Que Jesus não seja afastado da nossa mente, do nosso coração, por coisas terrenas, por barulho, por manifestações, né, por realizações de poder e de milagre. Não estou dizendo que Jesus não realiza milagres. Realiza sim milagres, todos os dias. Jesus tem realizado milagres. Mas essa busca incessante, só para isso, de ver acontecer, é o que se perde. É o que impede de ver, de ouvir, de aprender a palavra de Deus.
Então, esse estado de grande excitação, de euforia, não deixe isso atrapalhar a sua vida. Né? A Suzana gosta muito de falar lá dos bereanos, né? Costumeiramente, quando ela está ensinando, ela fala aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus quando foi pregada para eles, eles lá debruçavam sobre a palavra de Deus, lá foi ler, foi estudar, realmente é isso? É isso realmente que está dizendo a palavra de Deus? Então eles tinham esse desejo, essa vontade de aprender a palavra de Deus, para que eles pudessem crescer na sua vida com Deus. Em terceiro lugar, havia-se aquela dificuldade, a indiferença espiritual. As pessoas estavam indiferentes, né? Muitos lá na multidão estavam espiritualmente indiferentes. Eles estavam lá, né, sem muita expectativa. Muitos estavam ali só porque não tinha outra coisa para fazer. Tipo assim, era digamos assim, o evento do momento, o show do momento. Você vai lá, né, junto com a multidão, nós costumávamos falar antigamente, a Maria vai com as outras, né? Se está indo todo mundo aqui, eu também vou, né? Ah, tem um bom pregador ali, vamos. Mas, né, isso nunca foi, né, essa indiferença nunca levou ninguém a aprender de Jesus Cristo. A vontade deles não era de aprender de Jesus Cristo, era só de estar ali, no meio do povo, né? E festando, e conversando, e se divertindo. Mas não tinha realmente a intenção de aprender com Jesus Cristo. Ou seja, a verdade nunca havia penetrado na sua alma, no seu coração. Ou Deus, ele nunca tinha revelado que era um pecador, porque não fazia sentido para ele. Ele estava indiferente ao que estava acontecendo. Ou seja, ele não via a necessidade da graça de Deus na vida deles. Quando nós prestamos atenção, quando nossos ouvidos espirituais ouvem a palavra de Deus, nós começamos a nos preocupar, entender a necessidade da graça de Deus em nossas vidas. Assim, a graça de Deus, realmente, eu necessito dela. E o ensino de Cristo nunca os levou a buscar a Deus. Se nós viemos à igreja, e a palavra de Deus, o Evangelho, a pregação que está sendo ministrada aqui, não te leva a pensar sobre Deus, não te leva a buscar a Deus, alguma coisa está errada. Ou nós estamos falando alguma coisa que não é sobre Jesus Cristo, que eu acredito que não, né? Não somos perfeitos, não somos maiores pregadores, mas acredito que nós falamos a palavra de Deus. Então o problema está em quê? Na indiferença. Na minha indiferença espiritual, que não faz sentido, que eu não vejo necessidade de buscar a Jesus Cristo, não vejo necessidade da palavra de Deus, do Evangelho transformar a minha vida. Talvez seja aí onde muitos de nós estamos, na total indiferença quanto à palavra de Deus. Talvez, né, o ensino que tem sido pregado, a palavra que tem sido pregada, não tem feito diferença nas nossas vidas. Mas eu volto a insistir, não é por causa da pregação, e sim da pessoa que está indiferente, da pessoa que não gostaria, não queria estar aqui, da pessoa que não vê na Bíblia a palavra de Deus, e realmente só quando ela é colocada em prática, porque ela lá em cima de uma mesa, aberta ou fechada, ou tanto faz, não é a palavra de Deus, é um livro escrito, né, foi inspirado pelo Espírito Santo, mas é só quando colocado em prática. É poético, é lindo, é maravilhoso a palavra de Deus, mas só dá efeito nas nossas vidas quando é colocado em prática. Mas quando eu sou indiferente a tudo isso, tanto faz. Então peça a Deus, ao Espírito Santo, para te dar ouvidos para ouvir, para que Ele possa chegar, penetrar o seu coração, a sua alma, a palavra de Deus. E mais um ponto aí que eu pude perceber, que as pessoas não ouviam, a multidão não ouviam as palavras de Jesus Cristo, quando ele diz que tem que ter ouvidos para ouvir, é o engano pessoal. Né? Muitos ali na multidão ouviram o que Jesus estava falando, mas de forma errada, eles presumiram que já eram crentes, que já eram salvos, que a mensagem, né, já tinha frutificado na vida deles. E muitos enganaram sobre isso.
E hoje em dia também tem muitos aí convencidos do Evangelho, convencidos que são salvos, mas ainda não são. Porque são apenas convencidos, não são convertidos. Porque ainda estão enganados nas suas vontades, ainda estão desejando uma palavra que vai se adequar à sua vontade, ainda querem um Jesus Cristo bonzinho, ainda querem um Jesus Cristo que vai se moldar à sua vontade, quer aquele que Jesus Cristo como um mágico, um Papai Noel, que vai fazer a sua vontade, aquele que você vai estalar o dedo assim, ou esfregar a lâmpada, ou esfregar a Bíblia, né? Hoje nós não temos a lâmpada do Aladim, mas muitos querem abrir a Bíblia no Salmo 91, ou qualquer um outro salmo, ou qualquer outro texto que ele mais goste, da sua preferência, e quer que Jesus Cristo venha fazer a sua vontade. Só que as coisas não são assim. A Bíblia, a palavra de Deus, não é para os meus caprichos, é para a minha salvação. E as palavras que contêm a vida eterna são palavras duras, são palavras de verdade. E se nós não temos ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais, não vamos ouvir. Vamos continuar na mesmice de sempre, no nosso engano, pensando, quer dizer que você tem 5, 10, 15, 20, 50 anos de igreja, você está garantido, está salvo? Talvez eu lamento dizer que não. Se a palavra de Deus ainda não fez efeito. Talvez você ainda está enganado nas suas vontades. Talvez o engano do seu coração ainda é maior do que o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez seus ouvidos ainda não se abriram. Né? E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando Jesus Cristo me converteu é que enquanto eu não admito que eu estou errado, jamais eu vou mudar. Conhece aquela pessoa que está certa em tudo? Quem está certo não precisa mudar, né? Você vai discutir com uma pessoa que está certa, eu estou certo. Vai adiantar? Você pode cansar de falar, pode gastar o seu dia inteiro tentando convencer que ela não vai mudar, que ela prefere continuar no seu engano. Ou seja, aquelas pessoas ali, aquela multidão, elas caminharam do lado de Jesus. Não é assim, não desmerecendo, né, jamais eu seria louco de fazer uma coisa dessa, a presença do Espírito Santo no nosso meio, mas naqueles dias lá, literalmente Jesus Cristo, em carne e osso, ele estava ali, ouvindo da boca diretamente de Jesus Cristo, andaram lado a lado, ouvindo a palavra da fonte. Não é eu que estudo pouco, quase sei pouco do Evangelho de Jesus Cristo, não, ele era a fonte, né, a verdade em pessoa, o Evangelho vivo ali junto com eles. E muitos continuavam no seu engano. E hoje, lógico, nós temos a vantagem de ter toda a história, né? Ter a ação, o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas nós insistimos muitas vezes de continuar no nosso engano, no nosso erro. E é duro quando nós ouvimos uma exortação, uma verdade, e nós apelamos, nós não aceitamos. Quantas vezes, né, o pastor chega aqui e fala, você está errado nisso. É duro, é doído ouvir, porque eu prefiro continuar no meu engano. Continuo sem ouvir a palavra de Jesus Cristo. Continuo lá alimentando o meu engano, porque eu acho que isso que me satisfaz, e a palavra de Jesus Cristo ainda não assumiu o protagonismo na minha vida. Eu quero continuar acreditando que o meu engano, a minha forma de viver ainda é maior do que Jesus Cristo. E isso impede de ouvir a mensagem, a verdade de Jesus Cristo. Mas nada poderia ser mais longa ou maior, ou estar mais longe da verdade do que ouvir diretamente de Jesus Cristo, ouvir, caminhar com Jesus Cristo e não ouvir o que ele estava falando. É triste a realidade de pessoas de passar, ter uma experiência com Jesus Cristo, mas aquilo não fazer efeito. Ao longo da história bíblica nós percebemos pessoas que passaram por Jesus Cristo, foram embora, nunca mais foram citados, e não fez questão de mudar as suas vidas, porque não estavam dispostos a conhecer Jesus Cristo. E da mesma forma hoje, muitos de nós também têm sido assim. Passa por um certo tempo na igreja, vai embora, como se nada tivesse acontecido.
Estou dizendo que nem gosta da igreja. Gostar da igreja é uma coisa. Entregar a vida a Jesus Cristo, ouvir, estar com ouvidos atentos, ter ouvidos para ouvir a palavra de Jesus Cristo é outra. A igreja, tem muitas igrejas muito legais aí, tem programações muito boas, atrativas. A nossa, por exemplo, é uma igreja boa. Mas muitos já passaram, foram embora, não quiseram, porque não queriam ter esse compromisso com Jesus Cristo. Eles contemplaram, aquela multidão lá contemplaram Jesus Cristo, olhando face a face com Jesus Cristo, mas não acreditaram nele. Não acreditaram no que eles estavam ouvindo. Porque o que eles estavam ouvindo era só mais uma palestra, mais alguém falando, e assim é hoje. Números incontáveis de pessoas têm passado por diversas igrejas sérias, que falam do amor, do Evangelho de Jesus Cristo, mas não têm dado ouvido à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque continua no seu engano, continua querendo satisfazer somente o seu desejo, somente a sua vontade. Triste realidade de quem espera em Jesus Cristo, que alinha a sua vontade. Muito pelo contrário. Porque Jesus Cristo estava falando que quem tem ouvidos para ouvir, vai se alinhar à vontade dele. E é isso que eu falo para vocês hoje. Se vocês tiverem ouvidos para ouvir, certamente vocês vão se alinhar à vontade de Jesus Cristo. Que a sua vontade vai ser dedicada a servir a Jesus Cristo. Então, onde você está com o Senhor? Está ouvindo as palavras dele? Seus ouvidos físicos captaram a voz de Jesus Cristo? Seus ouvidos espirituais aprenderam a palavra de salvação, a palavra de vida eterna de Jesus Cristo? Você recebeu a mensagem de Jesus Cristo, aquela capaz de mudar a sua vida, e concordou com ela, se alinhou a ela? Ou ainda continua sem entender o Evangelho? Ou pior, você quer continuar no seu engano, continuar buscando um afago, uma palavra que vai fazer um cuticute no seu ouvido, aquilo que vai atender as comichões do seu ouvido, aquilo que vai te agradar? Mas eu digo com toda certeza, a mensagem, ela deve mudar a sua vida. Talvez não vai te deixar mais rico, não vai te deixar mais bonito, não vai te deixar uma pessoa, né, mudada fisicamente ou exteriormente, mas vai mudar você por dentro. Vai amolecer seu coração e, acima de tudo, vai mudar a sua visão quanto ao reino eterno, que é o reino de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Então peça a Jesus Cristo para que possa abrir os seus ouvidos, para que possa ouvir o Evangelho. Não só ouvir aqui de forma física, o seu ouvido físico, mas de forma espiritual. Aquilo que vai realmente mudar a sua vida. Como Jesus desejou naquele dia que estava aquela multidão seguindo ele. E é isso que eu desejo para cada um de nós hoje. Mas essa mensagem de cruz, de renúncia, de renunciar a nós mesmos para a vontade de Jesus Cristo. Só lembrando, para encerrar, que a vontade de Jesus Cristo é santa, é perfeita e agradável. E é ela que transforma nossas vidas. Para isso, primeiramente, você deve ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E aí, ouvir com os ouvidos espirituais, e ela ir até o seu coração e render frutos de santidade, frutos de fé e de alegria, se alegrar no Senhor. Que Jesus Cristo possa falar ao seu ouvido e você tenha ouvidos para ouvir a sua mensagem. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos dá, ó Deus, ouvidos, ó Pai, para ouvir a sua mensagem, a tua palavra, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que não sejamos apenas meros coadjuvantes ou participantes no meio da multidão, ó Pai, mas sejamos aqueles, ó Pai, que vai ouvir a tua palavra, ó Pai. Deus, a palavra que vai
entrar em nossos ouvidos físicos, nossa vida espiritual, vai mudar nossas vidas, vai arrancar de nós todos os nossos enganos, ó Pai, todo o nosso eu, todo o nosso querer. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o seu evangelho, ó Pai, que a tua palavra faça sentido realmente em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Com oração silenciosa estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.